Olá, eu sou o professor Luiz Antônio Peixoto Vale, da série Checkmate Global. Estou gravando hoje, 22 de setembro de 2022, 22/9/22, o 107º vídeo da série complementar, juntando as peças e explicando o movimento. No vídeo anterior, em agosto, avisei que em setembro haveria uma nova aceleração do jogo. Estamos a 100 dias do fim do terceiro terço do período de 18 meses, divididos em 3/3 de 6 meses, de que falei aqui desde meados do ano passado, com o fim da fixação de 99% das causas essenciais. As consequências, então, se antecipam, adentrando elas ao terceiro terço, como falei em vídeo anterior. Assim, houve uma liberação para o recrudescimento do impacto das consequências nestes próximos 100 dias, que se farão sentir doravante em graus crescentes de intensidade. Ao término dos 100 dias e do fim do terceiro terço, teremos 33 meses para as jogadas determinantes e finais no tabuleiro. Quem acompanha o canal está entendendo o que eu estou dizendo. Não existe coincidência em geopolítica e estratégia. A Europa não está nesta crise porque seus líderes, que são peças dos dominadores globais, não sabiam o que faziam. Negativo. Tudo foi pensado de forma metódica para minar a principal força do Ocidente, a sua economia. O jogo tem uma lógica. Para você entender melhor a quem os governantes de lá da Europa e dos Estados Unidos servem, basta ver o que disse a ministra das Relações Exteriores da Alemanha em seu Twitter. Ela disse o seguinte, abre aspas, eu colocarei a Ucrânia em primeiro lugar. Não importa o que os meus eleitores alemães pensem ou quão difícil seja sua vida hoje e no inverno. Certamente, fecha aspas, certamente ela não está preocupada com o seu povo e muito menos serve a ele. Mais um exemplo para vocês entenderem o jogo. Foi noticiado que Biden está se aproximando bastante de governos de esquerda na América Latina, notadamente o da Colômbia e Chile. Ademais, foi informado na reportagem que Biden apoia a eleição de Lula para presidente do Brasil. Ora, para pessoas leigas, isto é algo muito estranho. O governo dos Estados Unidos apoiando governos de esquerda e se opondo a um governo de direita. Entretanto, para quem acompanha o canal e entendeu o jogo, isso faz todo sentido. O governo Biden é dominado pelos dominadores globais, que têm todo o interesse em enfraquecer a soberania dos países. Eles, os dominadores globais, vêm sabotando todo o Ocidente, como eu tenho mostrado nos vídeos do canal, e agora, como avisei antes, elegeram como prioridade o Brasil. Eles querem aumentar o seu poder aqui até chegar ao controle total. Aliás, o presidente do Chile disse recentemente que se Bolsonaro desse o que ele intitula de golpe, deveria então haver uma reação de toda a América Latina, disse ele, o presidente do Chile. Ou seja, ele está advogando por alguma espécie de intervenção no Brasil. Óbvio que isso, vindo dos latino-americanos, é absolutamente inviável, mas o fato de uma revista de nome dar espaço para o presidente do Chile falar tamanha besteira é um sinal. Dividir para governar é uma diretriz. O governo Biden iniciou uma caçada
aos apoiadores do ex-presidente Trump, que tem acirrado a já clara divisão da população dos Estados Unidos. Biden, em um discurso surpreendente, usando um cenário vermelho e escuro, com 2 militares ao fundo, fez um pronunciamento que muitos consideram uma declaração de guerra de Biden aos seus opositores. Ele está fazendo seu dever de casa de aprofundar a divisão do país para enfraquecê-lo. Enquanto isso, os líderes da Rússia, China e Índia, dentre outros países, reuniram-se nos dias 15 e 16 deste mês em Samarcanda, no Uzbequistão, para a reunião da Organização de Cooperação de Xangai. Foi a primeira viagem do líder chinês para fora da China em mais de 2 anos e meio, para a surpresa do Ocidente, que sempre pensou que poderia manter a Índia ao seu lado. O que se vê agora não é isso. Depois de participar a Índia de exercícios militares junto com a Rússia e a China, de que já falei aqui também em um vídeo anterior, agora a Índia concordou em retirar militares da área que disputa com a China, no que a China correspondeu, também retirando seus militares da região conflagrada, ali da Caxemira. China e Índia baixaram a tensão e passaram a conversar mais. Parece que esses países estão descobrindo que possuem interesses em comum e não querem brigar entre si. Vamos então ao movimento das peças, começando, como de costume, pelo cavalo. Após a reunião de Putin com Xi Jinping no Uzbequistão, que eu acabei de citar, a Rússia decretou mobilização parcial para a guerra, com a convocação de milhares de reservistas e mobilização da sua estrutura industrial militar. Coincidentemente, a chamada Operação Especial da Rússia na Ucrânia também começou alguns dias depois de Putin se encontrar com Xi Jinping na abertura dos Jogos de Inverno na China em fevereiro. Putin fez um pronunciamento agora, que depois foi seguido por outro pronunciamento do ministro da Defesa, Sergei Shoigu, onde deixaram claro que a Rússia estava sob ataque, que o inimigo não é a Ucrânia, e sim o que eles chamaram de Ocidente coletivo, e que o uso de armas atômicas, caso o território russo sofra uma agressão, não está descartado. Eu vou colocar agora, destacando para vocês, alguns pontos importantes desse pronunciamento. Primeiro destaque, ele diz todo o tempo, e ele deixa claro, que o inimigo é o Ocidente e não a Ucrânia. Cita de forma explícita, abre aspas, a política agressiva de partes das elites ocidentais o motivaram, fecha aspas. E ele alega que, abre aspas, o objetivo deste Ocidente é enfraquecer, dividir e, finalmente, destruir nosso país, fecha aspas. Então, esse é o primeiro destaque daquilo que ele elege como seu oponente. Segundo destaque, ele insiste em dizer que na Ucrânia existem neonazistas massacrando o povo e que o objetivo é libertar o Donbás, Lugansk e Donetsk, bem como Kherson e as regiões de Zaporizhzhia, dando a eles chances de decidir seu futuro e por isso farão lá alguns referendos para que a população determine, decida se querem ou não fazer parte da Rússia. Cabe frisar que essa região de Zaporizhzhia é onde fica a maior usina nuclear da Europa e que está ocupada por russos. Terceiro destaque é que ele enfatiza que não estão lutando contra ucranianos apenas, mas contra, abre aspas, toda a máquina militar do Ocidente coletivo, fecha aspas. Textualmente, ele afirma, abre aspas, em sua agressiva política
antirrussa, o Ocidente cruzou todas as linhas, fecha aspas. Então, nesse terceiro ponto, ele disse claramente que os marcos colocados haviam sido rompidos. Um quarto ponto a destacar é que ele acusa o Ocidente de tentar levar a guerra ao território da Rússia. Ele diz, abre aspas, em tempo real, usando sistemas modernos, aeronaves, navios, satélites, drones estratégicos, a OTAN realiza reconhecimento em todo o sul da Rússia. Em Washington, Londres, Bruxelas, eles estão pressionando diretamente Kiev é a capital da Ucrânia, gente. Eles estão pressionando diretamente Kiev a transferir operações militares para o nosso território, fecha aspas. Então, nesse quarto ponto, ele deixa claro que há um esforço, no entendimento dele, para que a guerra adentre ao seu próprio território. E ele já havia citado 2 ou 3 operações na fronteira ali com a Rússia que afetaram o território russo. E um quinto ponto que eu gostaria de destacar é que ele diz, dentro desse contexto belicoso, ele já entra na questão nuclear, dizendo que as autoridades ocidentais falam disso, ou seja, de ataques nucleares, e sobre esse aspecto, a atual primeira-ministra da Inglaterra, deixou claro que ela não descarta essa opção, ok, de uso de armas nucleares, e aí, considerando essas autoridades ocidentais, ele diz o seguinte, abre aspas, gostaria de lembrar que nosso país também possui vários meios de destruição e para alguns componentes ainda mais modernos que os dos países da OTAN. E quando a integridade territorial de nosso país estiver ameaçada, certamente usaremos todos os meios à nossa disposição para proteger a Rússia e nosso povo. Não é um blefe. Os cidadãos da Rússia podem ter a certeza de que a integridade territorial da nossa pátria, a nossa independência e liberdade serão asseguradas, volto a frisar, com todos os meios à nossa disposição. Fecha aspas. Eu quis destacar esses pontos porque me pareceram pontos muito importantes no raciocínio do pronunciamento feito pelo Putin. Eu adentrei a esses detalhes do pronunciamento pela sua relevância no contexto geopolítico, pois equivale quase a uma declaração de guerra ao Ocidente, ou ao que ele chama Ocidente coletivo. Foi um aviso seguido de medidas e mobilizações práticas, mobilizações militares e civis práticas, de que agora a situação foi para outra esfera e de uma forma bem mais séria. Ademais, a Rússia fará referendos na região leste da Ucrânia, que já está ocupada e que é de maioria russa, para saber se eles querem se juntar à Rússia, tal como fez a Crimeia. Caso essas regiões queiram, esses territórios passarão a ser considerados parte da Rússia. Qual é a implicação disso? Que se houver um ataque do exército ucraniano para retomar esses territórios, ele entenderá como um ataque a um território russo, caso, naturalmente, o referendo aprove essa anexação. Bom, há um ponto aí importante. Essas regiões do leste da Ucrânia que irão a referendo são exatamente a parte mais rica e industrializada da Ucrânia e com acesso ao mar. Desmembrá-la da Ucrânia tornaria esse país praticamente inviável economicamente, restando somente para si, para a Ucrânia, as dívidas a pagar com o Ocidente pelo apoio que recebeu. Claro que Putin, estrategicamente, utilizou de um desgaste da Europa durante 7 meses, minando seus estoques de armas e a sua economia, já sabendo que os Estados Unidos estarão muito ocupados com a China e não irão comprar o problema da Ucrânia.
A Europa, em crise e dividida, provavelmente vai concluir que a Ucrânia não vale o preço do seu desgaste e vai inventar uma desculpa apropriada para deixá-la à própria sorte. O Pentágono declarou no dia 7 de setembro que interrompeu as entregas de caças F-35 de quinta geração depois que um componente usado no motor do avião, do caça, foi identificado como proveniente da China. A Lockheed Martin, empresa americana que fabrica os caças F-35, afirmou que o componente é um ímã nas bombas turbomáquinas do avião, fabricadas pela empresa americana Honeywell International. A empresa de defesa americana observou que o ímã foi feito com uma liga de cobalto e samário originária da China. O escritório de contabilidade do governo dos Estados Unidos declarou em abril que a Força Aérea, a Marinha e o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos têm 450 caças F-35 em operação e o Pentágono planeja comprar 2.500 no total. Eu já comentei aqui todos os problemas enfrentados nesse projeto bilionário do caça F-35, que é considerado o mais caro da história. É incrível que eles sequer saibam de onde vêm os componentes de um caça tão estratégico e só o descubram depois de centenas de caças fabricados estarem em operação. A extrema dependência dos Estados Unidos em relação a produtos chineses tem sido alertada como uma vulnerabilidade estratégica há anos, mas parece que alguns líderes estadunidenses não se importam. O deputado Mark Green recomendou que os Estados Unidos apoiassem o desenvolvimento de uma base de manufatura na América Latina, à medida que os Estados Unidos se separassem da China. Ele não conseguiu muito apoio para essa proposta. Segundo Nicholas Challen, ex-diretor de software da Força Aérea dos Estados Unidos, desperdício, má gestão e uma relutância geral em adotar novas formas de fazer as coisas estão impedindo os militares dos Estados Unidos de enfrentar a China em vários campos tecnológicos críticos e emergentes. Ele disse, abre aspas, você vê um enorme desperdício de dinheiro do contribuinte, apesar do fato de gastarmos 800 bilhões de dólares do dinheiro dos contribuintes no Departamento de Defesa, o que você realmente vê é cerca de 90% de desperdício. Fecha aspas. Vejam, ele afirma 90% de desperdício. E essas críticas não são inéditas. Eu já mostrei aqui no canal diversas autoridades avisando que as capacidades competitivas das Forças Armadas dos Estados Unidos estão se deteriorando rapidamente. O general John Hyten, vice-presidente do Estado-Maior Conjunto na época, disse em 2021 que a burocracia do Departamento de Defesa era, abre aspas, brutal, fecha aspas, e que uma cultura avessa ao risco entre a liderança militar estava sufocando o desenvolvimento tecnológico e permitindo que o Partido Comunista Chinês tomasse a vantagem em setores críticos, incluindo armas hipersônicas. O general pontuou, abre aspas, o ritmo em que ela, referindo-se à China, está se movendo e a trajetória em que eles estão ultrapassará a Rússia e os Estados Unidos se não fizermos algo para mudar isso. Vai acontecer. Podemos ir rápido se quisermos, mas a burocracia que criamos é simplesmente brutal. Fecha aspas. Já o Challen foi mais longe ao salientar que os empreiteiros militares do complexo industrial militar dos Estados Unidos
estão perdendo o interesse em trabalhar para o Pentágono. Ele disse, abre aspas, sempre foi engraçado para mim como as empresas não querem fazer negócios com o Departamento de Defesa e ainda assim muitos funcionários prestam muito pouca atenção ao que está acontecendo na China com estas mesmas empresas. Eles, aí ele está se referindo aos empreiteiros, estão bem com esse tipo de financiamento, mas agora tem um problema de se engajar na missão real, que é o Departamento de Defesa, que não é sobre negócios, é sobre letalidade e a capacidade de dissuadir todas essas capacidades. Fecha aspas. Em vários vídeos eu já salientei que as empresas americanas e universidades inglesas, e não só elas, dentre outros, continuam a colaborar diretamente e indiretamente com empresas ligadas às Forças Armadas da China. Muito bem, vamos agora ao movimento da Torre. A situação na Europa continua se deteriorando rapidamente. O Deutsche Bank previu que um número crescente de famílias alemãs usará lenha para aquecimento. Na Polônia, centenas de carros e caminhões fizeram fila na mina de carvão Bogdanka, enquanto os moradores, com medo da escassez de inverno, esperavam dias e noites na fila. Arthur, 57 anos, que não quis dar seu nome a um pseudônimo, é um cidadão polonês aposentado, disse o seguinte a uma reportagem, abre aspas, isso está além da imaginação. As pessoas estão dormindo em seus carros. Lembro-me dos tempos comunistas, mas não me passou pela cabeça que poderíamos voltar a algo ainda pior. Fecha aspas. O Goldman Sachs e alguns especialistas estimam um aumento de quase 2 trilhões de euros em gastos na Europa com gás e energia, o que equivale a mais ou menos 15% do PIB. Com a crise europeia, as opiniões começam a divergir e ter opiniões diferentes entre os governos europeus. O presidente tcheco, Miloš Zeman, culpou a loucura verde pela crise energética e alertou que a abolição dos carros com motores de combustão interna só prolongará a agonia. E a insatisfação continua se espalhando. Por exemplo, a exigência do governo de diminuir a temperatura de calefação para 20 graus Celsius fez com que os proprietários de casas de repouso para idosos reclamassem que os idosos não podem viver em um ambiente de 20 graus Celsius sem que isso represente uma ameaça à sua saúde. Na Itália, um político italiano chamado Matteo Salvini, líder do partido de extrema-direita Liga da Itália, disse que as sanções ocidentais contra a Rússia não estão funcionando e realmente prejudicam a Itália, e sugeriu que os países aliados deveriam reconsiderar sua abordagem. Ele acrescentou numa entrevista à rádio RTL o seguinte, abre aspas, vários meses se passaram e as pessoas estão pagando 2, 3 e até 4 vezes mais por suas contas. E depois de 7 meses, a guerra continua e os cofres da Federação Russa estão se enchendo de dinheiro. Fecha aspas. Alguns políticos europeus estão tão irritados que passaram a usar expressões mais fortes. O prefeito da cidade de Antuérpia, na Bélgica, Bart de Wever, disse durante uma entrevista a uma TV belga, abre aspas, na América, as pessoas não estão nessa merda. Eles agora são exportadores de petróleo e gás, mas certamente não eram há 20 anos atrás. Os padrões climáticos não são de muita utilidade se todas as suas empresas forem para
para a América e a China para produzir lá. Então, você está falido e o clima ainda não está salvo. Essa é a dogmática verde. As pessoas deveriam começar a perceber isso. E aí ele concluiu da seguinte maneira, abre aspas, é hora de verdades amargas. Este país está falido. Fecha aspas. Saindo da Europa agora, indo para a China, essa também continua em crise, como eu já comentei aqui. E a crise lá não só continua, como vem se acentuando. Aproximadamente 30% da economia da China está no setor imobiliário e esse está em dívida com o setor financeiro. Isso significa que toda a economia está girando em direção a uma crise. Iniciaram-se vários protestos de compradores de imóveis que não receberam o bem adquirido, mas cuja prestação chega todo mês para ser paga. Se uma onda de protestos incitando ao não pagamento de prestações, aluguéis e impostos ganhar força, aliada a uma seca brutal e a um bloqueio draconiano de cidades em função do Covid, certamente o impacto sobre a economia chinesa e sobre a sua coesão social será devastador, pondo em xeque, então, a liderança de Xi Jinping. Para se ter uma ideia da extensão desses bloqueios Covid, o Banco Nomura, do Japão, estima que eles afetaram a vida de 291 milhões de habitantes. Lembre-se que isso é maior do que a população do Brasil. E eles representam, esses 291 milhões e suas regiões, 20,7% da população da China, com 49 cidades chinesas tendo vários níveis de bloqueios ou medidas de controle, que representam essas cidades e essa população em torno de 24,5% do PIB chinês. Sabe-se que muitas pessoas foram pegas de surpresa por esses bloqueios e estão passando fome, sem acesso a comida e remédios. Ademais, fora esses itens que nós já citamos, temos a questão demográfica e a contaminação provocada nas terras e ar pela alta produção de poluição na China. Agora, soma-se a isso a seca aguda, que pode conduzir a uma crise de energia. No verão, esperava-se chuvas fortes na bacia do rio Yangtze, na China. O Yangtze é o rio mais longo da China e o terceiro mais longo do mundo, passando por grandes cidades chinesas que representa quase 1/3 da sua população. Pois bem, ao invés de inundações, como normalmente acontece, o que se está vendo desde julho são ondas de calor e uma seca contínua. Partes do rio Yangtze estão secando, o que está afetando drasticamente a agricultura, a produção e a vida da população local. Uma crise de energia e ondas de calor, recordes na China, interromperam fábricas, escritórios, fazendas e muitas das funções essenciais das cidades. Dan Wang, economista-chefe do Hang Seng Bank, disse à CNBC que a crise de energia e as secas provavelmente fariam com que o crescimento do PIB da China caísse abaixo de 3%, o que já é pouco otimista. Geralmente, a China sempre cresceu em percentuais muito maiores. Crescer abaixo de 3% é uma verdadeira tragédia para a China, uma vez que não fornece a capacidade para colocar os jovens no mercado de trabalho e financiar todos os seus empreendimentos estratégicos. Esses problemas estão gerando uma equação difícil que tem levado a um grande descontentamento da população. Vamos agora falar de Rússia. A Rússia parou indefinidamente de fornecer gás à Europa, cortou o gás da Europa. Da forma clara, de uma forma explícita, o Kremlin disse que o fornecimento de gás da Rússia para a Europa via
o gasoduto Nord Stream 1, não será retomado integralmente até que o Ocidente coletivo levante as sanções contra Moscou por sua invasão à Ucrânia. Esse corte unilateral deixou claro para todo o mundo que a Rússia não precisa mais da Europa, uma vez que ela tem uma demanda que já está sendo absorvida pela China e pela Índia, dentre outros países, para os seus produtos. Ou seja, no momento em que a Rússia realocou os seus produtos, havendo uma forte demanda da China e da Índia e de outros países, ela passou a não precisar mais da Europa. E por isso, naturalmente, ela pôde adotar essa postura de cortar o gás. Aliás, falando em gás, muitas pessoas, muitos especialistas, desconfiam que a China tem sido uma intermediária para a compra de gás russo pela Europa, sanando ao menos em parte a demanda europeia. No desespero europeu, à medida que o inverno se aproxima, a China apresentou-se para revender gás russo, cobrando, claro, uma bela taxa de intermediação. Mesmo com um grande desaquecimento da economia e consequente redução da sua demanda, a China aumentou o volume de importação da Rússia em 28,7% ao ano, com o valor subindo 182%. Isso significou que a Rússia ultrapassou a Indonésia e os Estados Unidos para se tornar o quarto maior fornecedor de GNL da China, até agora este ano. Se ela, a China, não está consumindo tanto, porque, como eu mostrei, a sua economia está desaquecendo, para onde vai então esse gás que ela aumentou a compra em relação à Rússia? O Financial Times relatou recentemente os temores da Europa de escassez de gás no inverno podem ter, que esses temores de gás, de falta de gás da Europa, podem ter sido contornados graças a um cavaleiro branco inesperado, a China. O mais irônico nisso é que, se de fato, e tudo indica que sim, a Europa está comprando gás russo da China, a China está intermediando isso, né? O mais irônico é que a Europa está agora pagando bem mais caro pelo gás apenas para deixar de depender diretamente de Putin para agora depender da China e enriquecendo aos dois, Rússia e China. Quando a economia chinesa reaquecer, volto a dizer, ela está num processo de desaquecimento, com uma projeção inferior a 3% de crescimento do PIB, mas quando ela reaquecer e ela, a China, não tiver mais excedentes de gás russo para vender para a Europa, estará, então, a Europa novamente numa situação difícil. Até os ucranianos, percebendo o desespero europeu, querem ganhar dinheiro em cima deles. Uma empresa ucraniana se ofereceu para comprar gás russo e revendê-lo à Europa. Aliás, burlar sanções tornou-se uma lucrativa especialidade chinesa. Segundo a Reuters, a China agora está usando empresas de fachada, pelo menos uma não registrada e outra grande empreiteira de defesa, para transportar petróleo da Venezuela. Quando necessário, a origem do petróleo é rotulada como sendo da Malásia. Os navios petroleiros chineses não se escondem, pois eles mantêm seus transponders ligados enquanto carregam o petróleo por onde foi possível monitorar. Então, a China agora pega petróleo venezuelano, burlando as sanções à Venezuela, rotula eles de petróleo da Malásia e entrega àqueles que pagam bem. O mesmo também está ocorrendo em relação ao petróleo iraniano. De acordo com a Bloomberg, a China comprou 53% mais petróleo iraniano e venezuelano em 2021 em comparação com o ano anterior, provavelmente devido aos descontos oferecidos em função das sanções e a consequente falta de mercados em outros lugares.
A verdade é que a China tem ganho uma fortuna comprando o petróleo dessas duas nações, Irã e Venezuela, com enormes descontos e entregando aos compradores que, em tese, fingem que não sabem de onde vem esse petróleo. Essas histórias de sanções têm sido apenas um apanágio que ilude os tolos. Quando eu iniciei o canal, eu alertei diversas vezes que a política do Federal Reserve de inundar o mercado com liquidez acabaria dando errado. Aliás, o início do canal foi exatamente quando eu falava de desdolarização e dessas operações de flexibilização quantitativa QE que o Federal Reserve fazia, inundando o mercado de liquidez. Muito bem, como esperado, o Fed agora terá de tomar a mão contrária, depois de já ter feito este enorme estrago. O Federal Reserve, já tomando a mão contrária, elevou a taxa de referência dos fundos federais em 75 pontos base, para uma meta de 3 a 3,25%. Fez isso em 21 de setembro. E esses juros atuais, que estão flutuando entre 3 e 3,25%, são o maior nível de juros desde 2008, quando houve a grande crise mais recente. Foi o terceiro aumento consecutivo que o Fed fez nos juros e todos concordam que não será o último. Autoridades do Fed indicaram que outros grandes aumentos são prováveis nas duas reuniões restantes deste ano. As autoridades agora esperam que as taxas terminem o ano em 4,4% e cheguem a 4,6% em 2023, dependendo naturalmente da reação da economia. O Federal Reserve afirmou que está altamente atento aos riscos de inflação. O presidente do Fed, Jerome Powell, enviou uma mensagem dura aos mercados, dizendo a repórteres que não há maneira indolor, vou repetir, que não há maneira indolor de reduzir a inflação e alertando que pode haver mais do que apenas um aumento relativamente modesto do desemprego. Ou seja, ele está deixando claro, muito claro, que esse aumento de juros vai impactar as taxas de empregabilidade nos Estados Unidos. Ele afirmou que o maior indutor da inflação foi o aumento da demanda e que ele vai combatê-la. Combater a demanda. Juros altos significam crédito mais caro em um país como os Estados Unidos, onde as pessoas, as corporações e o governo estão completamente endividados. Isso vai tornar o serviço de suas dívidas muito mais caro e também vai fazer naturalmente uma diminuição de demanda, um aumento de desemprego e uma retração da economia. Num país com alta inflação, isso pode significar uma estagflação, que é, como eu já comentei aqui em outro vídeo, uma estagnação econômica com inflação. O mercado reagiu mal a esse aumento de juros, porque já percebe o que está chegando. O Dow Jones caiu 522 pontos, ou 1,7%, o S&P 500 caiu 1,7% e a Nasdaq caiu 1,79%. Vários economistas têm apontado uma preocupação crescente de que o aumento da taxa de juros pelo Fed e o fim de operações de QE levem a uma diminuição abrupta da liquidez no mercado. Muitos deles enxergam que os bancos centrais estão induzindo mais incerteza do que estabilidade. Vou repetir. Muitos economistas começam a perceber que os bancos centrais estão induzindo mais incertezas do que estabilidade. Neste momento, os investidores em todos os níveis estão incertos sobre quão profunda e por quanto tempo essas políticas permanecerão em vigor. Essa incerteza
que aumenta o sentimento negativo, combinada com taxas de juros mais altas e uma oferta menor de dinheiro, está configurando uma escassez de liquidez que pode desencadear todos os tipos de rupturas na economia, principalmente nos mercados dos Estados Unidos. Talvez aqueles que conhecem o canal desde o início, que viram todos os vídeos para compreender o jogo, talvez vocês possam perceber que o Fed, Federal Reserve, nunca fez o jogo da estabilidade, por motivos que vocês sabem. Bom, por fim, vamos então à movimentação do bispo. A Suécia teve uma reviravolta em sua política, mostrando a divisão, o racha que já existe na Europa. O resultado final das eleições na Suécia deixou o bloco de centro-esquerda com 3 cadeiras a menos que as obtidas pelo grupo conservador, formado por vários partidos. A primeira-ministra sueca, a social-democrata Magdalena Andersson, forte apoiadora da agenda dos dominadores globais, anunciou sua renúncia após a derrota do seu partido. A Suécia, que durante muito tempo foi dominada pela esquerda, elegeu nas últimas eleições, a maioria de direita. Países em todo o mundo estão experimentando um aumento sem precedentes no potencial de agitação civil, de acordo com um novo estudo da Verisk Maplecroft, uma empresa de consultoria estratégica global com sede no Reino Unido. Mais de 100 nações experimentaram um aumento no risco de distúrbios civis no último trimestre, disse a empresa em seu relatório, onde tem o índice de agitação civil. A Europa se destaca no ranking negativamente, tendo experimentado um aumento no risco de agitação civil, em grande parte devido às consequências da invasão da Ucrânia pela Rússia, disse a empresa. O aumento registrado no risco de agitação civil é o maior desde que o índice foi lançado pela empresa em 2016. A Alemanha já está se antecipando a esses tumultos que estão sendo esperados para a Europa. Na Alemanha, houve a criação de uma nova unidade do Exército chamado Comando Territorial da Bundeswehr, que entrará em operação a partir de 1º de outubro. Um grupo do Exército que entrará em operação a partir de 1º de outubro, que foi anunciado pela ministra da Defesa, Cristina Lambret, para lidar com distúrbios civis. Oficialmente, a tarefa da estrutura nova do Exército será o comando operacional das forças nacionais no âmbito da garantia da segurança interna. Ou seja, na Europa, o Exército passa agora a cuidar de segurança interna, segurança pública. Assim é na Alemanha. Colocar o Exército para patrulhar as ruas não parece algo muito normal. E isso começará a partir de 1º de outubro. Então, este final de setembro e o dia 1º de outubro parecem ser momentos marcantes na virada desse jogo, ou pelo menos assim as autoridades veem. Essa nova unidade deverá fazer a coordenação entre o exército alemão e a polícia. Uma empresa de nome Rivada Networks vem superando os últimos desafios para implantar uma constelação multibilionária de 600 satélites para concorrer diretamente com a Starlink do Elon Musk. Esses satélites farão uso de frequências de banda K de largura de banda super alta, que se sobrepõem às frequências usadas pelas tecnologias 5G, ou seja, elas se sobrepõem a essas frequências geradas atualmente pelo 5G. Essa tecnologia será superior à de outras constelações, como a Starlink. Declan Gailey, CEO da empresa, declarou o seguinte, abre aspas,
você teria a rede de maior velocidade do mundo, com a menor latência, cobrindo partes do mundo, cobrindo todas as grandes cidades e tudo mais, inclusive todas as áreas rurais, todos os trechos do oceano. Esta é a rede de comunicações mais moderna que o planeta já viu. Vamos ver se eles conseguirão colocar em operação. O envolvimento de Hunter Biden com ucranianos e chineses, lembrando que Hunter Biden é filho do presidente Biden, né? Esse envolvimento dele com os chineses, com o conhecimento do pai, a cada dia fica mais difícil de esconder. O senador Ron Johnson disse que o FBI ignorou o depoimento de testemunhas oculares sobre o envolvimento do presidente Joe Biden nas negociações de seu filho com um conglomerado chinês cerca de um mês antes das eleições de 2020. Ele afirmou ao New York Post, abre aspas, a supressão e censura de seu testemunho e o tráfico de influência de Hunter impactaram a eleição de 2020, fecha aspas. Muito pior do que qualquer coisa que a China ou a Rússia poderiam ter feito. De fato, a história do laptop do filho de Biden, o Hunter Biden, parece estar ficando a cada dia mais quente e emergindo. O CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, admitiu em um podcast que o Facebook censurou a história do laptop de Hunter Biden por causa de avisos que recebeu do FBI. Eu já comentei sobre o papel do FBI nesses acontecimentos num vídeo anterior. Numa matéria do New York Post, soube-se que, de acordo com denunciantes do Departamento de Justiça, o Facebook tem espionado as mensagens privadas dos americanos e as reportado ao FBI se essas expressarem declarações do tipo anti-governo ou anti-autoridade, incluindo aí questionar a legitimidade das eleições americanas de 2020. De acordo com uma fonte do Washington Post, abre aspas, eles, o Facebook e o FBI, estavam procurando por indivíduos conservadores de direita. Nenhum era do tipo Antifa, fecha aspas. Muito bem, parece então que esse assunto vai longe ainda para definir o que podem ser abusos do FBI e da Justiça. Eu pergunto a vocês, alguma semelhança com o Brasil? Uma pesquisa do grupo Trafalgar, nos Estados Unidos, mostrou que mais de 58% dos eleitores acreditam que Biden dividiu ainda mais o país, com apenas 1 em cada 5 dizendo que ele forneceu alguma unidade, alguma unificação. Biden está apenas praticando a velha estratégia, a mando dos dominadores globais, dividir para governar. Ele já não decide muitas coisas, uma vez que está com dificuldades cognitivas muito claras. A Agência do Estado-Maior-Geral das Forças Armadas de Portugal sofreu um ataque cibernético que teria permitido o roubo de documentos classificados da OTAN, que agora são vendidos na Dark Web. Fontes disseram à agência de notícias que os documentos vazados são de extrema gravidade, de modo que sua divulgação pode causar uma crise na credibilidade do país, Portugal, na aliança militar, OTAN. Uma fonte do jornal Diário de Notícias disse o seguinte, abre aspas, foi um cyberataque prolongado no tempo e indetectável, através de bots programados para detectar esse tipo de documentos que foram posteriormente removidos em várias etapas, fecha aspas. Esses documentos classificados que agora estão sendo vendidos na Dark Web, que foram retirados de Portugal, deixam a OTAN numa situação bastante complicada. Bloqueios para diminuir a emissão de carbono estão se tornando
uma ideia apetitosa para os dominadores globais. Durante os bloqueios da pandemia, foi muito alardeado que a redução da atividade humana permitiu também reduzir as emissões de carbono. A partir daí, foi aprimorada a ideia pelos dominadores globais de bloqueios climáticos, que teriam o doce apelo da preservação ambiental, da questão climática, mas que na verdade atenderiam ao desejo deles de aumentar o controle sobre a população e colapsar a economia. Aliás, o rei Carlos III é um árduo defensor de medidas radicais para a preservação ambiental e combate às mudanças climáticas. Se depender dele, certamente uma agenda mais radical de imposição de controles será feita. Vamos ver o que vem por aí. Chamo a atenção de vocês para que vocês observem a ordem executiva assinada por Biden no dia 12 de setembro, que é intitulada Avanço da Biotecnologia e Inovação de Biomanufatura para uma Bioeconomia Americana Sustentável, Segura e Protegida. Apesar dessa linguagem rebuscada para disfarçar o objetivo, ela lhe dará uma ideia, essa ordem executiva, ela lhe dará uma ideia clara de um dos objetivos dos dominadores globais. Aqui está um trecho dessa ordem executiva, assinada no dia 12 de setembro, para que vocês possam entender o raciocínio. Vou ler um trecho da ordem executiva para dar uma dica. É o seguinte, abre aspas, ordem executiva, lida textualmente, abre aspas. Precisamos desenvolver tecnologias e técnicas de engenharia genética para poder escrever circuitos para células e programar de forma previsível a biologia da mesma maneira que escrevemos softwares e programamos computadores. Vou repetir. Programar de forma previsível a biologia da mesma maneira que escrevemos softwares e programamos computadores, inclusive por meio de ferramentas de computação e inteligência artificial. Fecha aspas. Está aí a origem dessa ordem executiva do dia 12 de setembro e o que ela está, obviamente, mirando. O mentor de Klaus Schwab, um escritor chamado Yuval Noah Harari, já afirmou que os seres humanos são criaturas hackeáveis e que eles já têm essa tecnologia. Nesse contexto, surgiu a notícia de que pesquisadores da Hanual Bio, que é uma empresa israelense, Hanual Bio, uma empresa israelense, informaram que estão atualmente no processo de desenvolver embriões humanos a partir de células-tronco, usando o que eles chamam tecnologia de útero artificial. Segundo os relatos, essas células-tronco já produzem corações pulsantes, tratos intestinais e até mesmo cérebros. A Hanual Bio diz que o objetivo do projeto deles é criar um suprimento constante de tecido de bebês humanos para transplantes de órgãos e outros procedimentos anti-envelhecimento. Vou repetir o objetivo da empresa. A partir desses úteros artificiais, o objetivo deles é criar um suprimento constante de tecidos de bebês humanos para transplante de órgãos. Foi o que eles disseram à CBN News. Ou seja, bebês criados em laboratório para comércio de órgãos. Muitas coisas estranhas estão acontecendo. Empresas varejistas nos Estados Unidos estão cancelando pedidos. Walmart, Target e outros grandes varejistas dos Estados Unidos estão literalmente cancelando bilhões de dólares em pedidos antes da próxima temporada de férias. O que eles estão prevendo para os próximos meses? Para cancelar pedidos aos bilhões.
O 20º Congresso do Partido Comunista Chinês poderá trazer novidades, tendo sido antecipado de novembro para outubro, o que pode indicar algum tipo de composição interna dentro do partido para a reeleição de Xi Jinping. A maioria dos observadores acredita que Xi Jinping alcançará o seu terceiro mandato. Entretanto, alguns entendem que ele estará mais enfraquecido, gerando uma trajetória para uma semi-aposentadoria, ou seja, na negociação em torno do seu terceiro mandato. Em troca, ele abriu mão de alguns nacos de poder. A ideia seria dar-lhe uma saída honrosa e, ao mesmo tempo, passar a ideia de estabilidade e coesão interna do partido. Entretanto, essa visão de que assim será o Congresso do Partido não é unânime, mas hoje é a que prevalece nas áreas de inteligência. Um inesperado comunicado do Vaticano, em 23 de agosto, parece mostrar que eles estão querendo repatriar seus fundos até o final de setembro, com medo de alguma coisa a partir de 1º de outubro. Diz o comunicado assinado pelo Papa Francisco, abre aspas, a Santa Sé e as instituições vinculadas à Santa Sé que sejam titulares de ativos financeiros e de liquidez, sob qualquer forma que sejam, em instituições financeiras diferentes do Banco do Vaticano, devem informar a ele e transferir para ele o mais rápido possível, dentro de 30 dias, a partir de 1º de setembro de 2022. Ainda lembrando, no comunicado assinado pelo Papa, que esse tipo de ordem tenha força firme e estável, não obstante qualquer coisa contrária. Vejam, o Vaticano emite uma ordem em 23 de agosto, mandando repatriar, levar para o Banco do Vaticano todos os seus ativos espalhados pelo mundo, dando um prazo do dia 1º de setembro até o dia 30 de setembro, dando um prazo para que todo o dinheiro dele seja concentrado no Banco do Vaticano, e ainda diz o seguinte, que essa ordem tenha força firme e estável, não obstante qualquer coisa contrária. Mais uma vez, 1º de outubro está sendo sinalizado, seja na entrada em operação do exército alemão para distúrbios civis, seja agora nessa questão do Papa, onde até 30 de setembro ele quer todo o dinheiro no Vaticano. Então, dessa forma, a partir de 1º de outubro, o Vaticano espera ter todos os seus recursos concentrados lá, bem embaixo dos seus olhos. Em outra ação atípica e muito significativa para quem conhece os subterrâneos do Vaticano, o Papa Francisco reformulou a Ordem de Malta, destituindo a sua liderança e refazendo a sua Constituição. O governo provisório ficará no comando da Ordem até 25 de janeiro, quando um capítulo geral extraordinário será convocado para eleger o novo grão-mestre. O último grão-mestre, que foi o 80º, Giacomo Dalla Torre, faleceu em abril, permanecendo o cargo vago desde então. E já comentei aqui sobre os rumores de que o Papa irá renunciar. Rumores sobre sua renúncia ou morte iminente têm ganho força nos bastidores. Vamos acompanhar. Uma questão interessante foi o 7º Congresso Mundial de Religiões, que contou com a presença de mais de 108 líderes religiosos e mundiais, e aprovou e adotou, neste mês de setembro, na capital do Cazaquistão, o documento da fraternidade humana criado pelo Papa Francisco e Mohammed bin Zayed. Assim, o que muitos chamam de Crislã, uma fusão do cristianismo com o islamismo, está tomando forma. Entende-se que este é o primeiro passo concreto para a adoção de uma religião mundial, ou pelo menos que abarque uma boa parte da população do planeta. Esse 7º Congresso Mundial de Religiões teve a presença e também foi ratificado não só pelo Papa, como por líderes de vários países. Ao todo, 108 países estiveram presentes. Foi dada a notícia de que a rainha da Inglaterra, Elizabeth II, faleceu na Escócia, terra de seus avós maternos.
Ela foi sucedida pelo príncipe Charles, que assume com o nome de Carlos III. A ponte de Londres caiu, afetando bastante a City de Londres. Aliás, por falar em City de Londres, um fato interessante tem chamado a atenção, que é a queda alarmante nos últimos 9 meses dos estoques de prata. Os estoques de prata da LBMA, London Bullion Market Association, em Londres caíram de forma inédita para o menor nível desde que começaram os registros. Ou seja, os estoques de prata em Londres estão no menor nível desde que começaram os registros. Nos últimos 9 meses, 8.000 toneladas de prata foram retiradas dos cofres da LBMA. Essa prata não está indo para os Estados Unidos, pois no COMEX em Nova York, a situação dos estoques de prata também é precária, com os estoques registrados nos armazéns praticamente em queda livre e uma baixa histórica de 4 anos e meio nos Estados Unidos. Se essa prata, 8.000 toneladas, não está indo para os Estados Unidos, a pergunta é: para onde ela está indo? Alguns têm rastreado e afirmam que ela está indo para a Índia. Alguém está cuidando do seu metal com esmero, tirando de Londres e levando para próximo das suas mãos. Juntem todas essas coisas que eu estou colocando agora e percebam o quadro que está se montando. Por fim, um parlamentar alemão foi ao plenário do parlamento alemão, num ato inusitado, estranho, e pronunciou uma frase que causou muito murmúrio no parlamento. Ele disse, abre aspas, caros colegas, este 24 de setembro de 2022 será um dia que ficará nas nossas memórias como um dia que diremos, lembro-me exatamente onde estava. Fecha aspas. Saberemos se essa previsão dele é adequada já no dia 25. Pierre Corbyn, físico, meteorologista e irmão mais velho do ex-líder do Partido Trabalhista do Reino Unido, Jeremy Corbyn, explicou numa entrevista a um âncora da RT que o clima, abre aspas, o clima sempre mudou, mas isso não tem nada a ver com o homem, fecha aspas. O astrofísico, em vez disso, acredita que as mudanças no clima da Terra e seu clima são ditadas principalmente pela atividade cíclica na superfície do Sol. Vou repetir. O astrofísico acredita que as mudanças no clima na Terra são ditadas principalmente pela atividade cíclica na superfície do Sol. Ele disse, abre aspas, para começar, a ciência não estabelece opiniões e, por outro, eles estão todos errados. E o âncora, perplexo, questionou, abre aspas, certamente o homem tem algo a ver com isso. E Corbyn respondeu, abre aspas, não. A única conexão é que o homem está aqui ao mesmo tempo que o Sol e a Lua estão fazendo coisas, fecha aspas. Eu já pedi num vídeo anterior que vocês observem atentamente o comportamento do ciclo 25 do Sol. Juntem todas essas coisas. A entrada de um novo corpo do exército alemão nos distúrbios, o repatriamento do dinheiro feito pelo Vaticano, o comentário desse parlamentar alemão, as lojas de varejo cancelando completamente os pedidos, bilhões de dólares. O pronunciamento do Putin, que significa praticamente uma declaração, um rompimento com o Ocidente definitivo. Juntem todas as peças. Comecem a perceber o que está acontecendo de forma apropriada para que você possa proteger a si próprio e a sua família. Desde o início do canal, eu mostrei que a situação era insustentável e, com evidências abundantes,
mostrei que uma mudança radical viria. Pois bem, ela já está em andamento. Eu tenho falado para quem tem olhos de ver e ouvidos para ouvir, para quem quer entender. O jogo está sendo jogado, quer se goste ou não. Não haverá surpresas para quem está entendendo o jogo, acompanhando o canal e percebendo como as peças se movimentam e qual é o objetivo final. Vamos avançar. O tempo urge. Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. O efeito dominó está em finalização. Na medida que a cada movimento um novo dominó cai, ele empurra outro para a queda seguinte. Todo jogo acaba ou muda de fase. O checkmate global avança inexoravelmente para a finalização. Um grande abraço a todos.